Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Para quem não sabe, a gente está com um tema anual aqui na igreja, chamado Respondendo aos Céus, que é um tema que a gente está caminhando nisso durante o ano. E por que respondendo aos céus e por que isso? É uma resposta que a gente precisa dar para o Senhor, é uma resposta que a gente vai dar para o Senhor daquilo que Ele já está fazendo. Como assim? É como se eu chegasse para o Augusto e falasse: Augusto, eu estou indo lá na casa do Sidney orar por ele, vamos? Se o Augusto dizer sim ou não, eu vou do mesmo jeito, eu já estou indo. Então, Deus está fazendo algo na nossa cidade, Deus está fazendo algo no nosso meio, e Ele está nos chamando para participar daquilo que Ele está fazendo. Nós precisamos responder isso com sim ou com não. Então, mesmo que eu vá lá na casa do Sidney orar, se o Augusto for lá comigo, glória a Deus, vamos lá, vamos junto. Mas se ele não for, eu vou do mesmo jeito. Então nós precisamos responder aos céus, responder a Deus aquilo que Ele já está fazendo. Com curas, com milagres, com salvação, com pessoas sendo abençoadas. Porque o maior milagre que nós temos, irmãos, é Jesus Cristo morando em nós. É a presença de Deus morando em nós. Esse é o nosso tema anual. E todo mês a gente tem um subtema, que nesse mês agora de outubro, o subtema é sair do controle. O que é isso? É você sair do controle da sua vida carnal, da sua vida, e deixar o Espírito Santo te guiar. Deixar o Espírito Santo te guiar aonde Ele quer que você vá. Ele tomar literalmente o controle da sua vida para te guiar aonde quer que Ele vá. Por exemplo, quando você vai viajar, né, você vai num lugar. E esse controle aqui que eu estou falando, não é um controle que é uma manipulação. É um controle que o Senhor vai te guiar para onde quer que Ele vá. Exemplo, quando você vai numa viagem, quando você vai fazer turismo em algum lugar, quem vai te levar nos lugares? É o guia, não é verdade? É o guia, vai te guiar lá. Se ele falar, vai para a direita, você vai. Se ele falar, vai para a esquerda, você vai. Se ele falar assim, não vai para esse lugar, você não vai, não é verdade? A sua vida praticamente está nas mãos daquele guia, porque ele está te guiando ao seu destino. Então, sai do controle e fala, você deixar o Espírito Santo guiar você até o destino que Ele quer. E a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Amém? Então, nós estamos andando nesse ano, né, nesse mês de outubro, é sair do controle, e nesse ano é respondendo aos céus. Ele está te chamando para algo nessa noite. Há algo nesses dias que Ele está fazendo no nosso meio, que Ele vai fazer, e você precisa responder se você vai ou se você não vai. Aí a decisão é sua. Amém? Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? A pior coisa que aconteceu no planeta Terra, sabe qual foi a pior coisa que aconteceu no planeta Terra? Foi a morte, foi o assassinato do Filho de Deus. A pior coisa que aconteceu no planeta Terra foi Deus vir através de Jesus Cristo e morrer. Foi a pior coisa. Mas também foi a melhor coisa que aconteceu, foi a morte do Filho de Deus. Porque Ele nos salvou e por causa disso nós estamos aqui. Então, o que Ele fez? Ele tornou isso, a pior coisa que aconteceu, a morte na cruz, para nós estarmos aqui, para nós respondermos a Ele. Porque nós somos salvos pelo sangue e pela morte de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui e vamos andar nele e vamos andar com Ele. Amém? Abra comigo, por favor, em Romanos capítulo 9. E nós vamos orar por essa palavra. Romanos 9. Deixa eu abrir aqui também, né, gente? Aleluia. Romanos capítulo 9. Vamos lá. Versículo 25. Mas não, a gente não vai ler agora, tá? A gente vai orar. Romanos 9, 25. Amém. Senhor, nós estamos aqui em Sua presença, Senhor. Contemplando a beleza do Senhor. Contemplando a Tua presença e a Tua glória.
Senhor, fale conosco através da sua palavra hoje, que eu seja um canal de bênção, Senhor. Que os meus irmãos saiam daqui abençoados, saiam daqui, Pai, cheios da tua presença, Senhor. E principalmente, Senhor, eles pratiquem a palavra que eles irão ouvir hoje. Que o nosso coração seja como uma boa terra, Senhor, que o Senhor vai plantar e o Senhor vai colher e vai germinar, Senhor, em nome de Jesus. Eu já repreendo toda distração, repreendo toda seta do maligno, toda seta do diabo agora, em nome de Jesus Cristo, e nós aceitamos o senhorio de Cristo neste lugar. Espírito Santo, vem com o teu espírito de sabedoria e revelação nessa noite, toque a gente nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém? Romanos 9:25 diz: assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Quando Jesus veio na terra, ele veio nos revelar o Pai. Se você vê no Antigo Testamento, você vê que não há muito de se falar que Deus era o Pai, que Deus era o Pai das pessoas, pouco você vê. E Jesus, ele veio revelar exatamente isso, que Deus é nosso Pai, que Ele está conosco, que a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, que nós éramos vasos de ira, preparados para a ira, mas Jesus nos tornou, através do seu sacrifício, amigos de Deus, e nos tornou filhos de Deus. Através de Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. E aqui fala exatamente, chamarei um povo meu que não era meu povo, a uma amada que não era minha amada, mas eles serão filhos de Deus. Ou seja, Jesus ele veio para os judeus, não veio para os gentios que somos nós. Mas muitos judeus não quiseram Jesus, não quiseram essa salvação, mas os gentios quiseram, e Deus disse, eis-me aqui. Então Jesus ele veio revelar a Deus como um bom pai. Agora, já sabemos que Deus ele é um bom pai, mas nós somos bons filhos? Essa é a pergunta. Deus ele é um bom pai, mas você é um bom filho? Você responde a esse pai? A Bíblia diz que Jesus ele fala bem assim, que o filho veio, que o filho faz o que vê o pai fazendo. Quais são os atributos de Deus, quais são as características de Deus que Deus tem, que nós como filho fazemos? Amor, graça, perdão. Nós precisamos fazer isso todos os dias, aonde quer que a gente for. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você fique com essa palavra aí, que isso é só uma introdução, que agora a gente vai mergulhar um pouco aqui daquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu peço que você preste muita atenção como filho de Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aqui, gente? Ah, moleque, tem gente aqui. Colossenses capítulo 2, abre aí, por favor. A minha versão que eu estou usando, gente, é a ARA, revista atualizada. Pode colocar aí para a gente ler aqui. Preste atenção, por favor, Colossenses capítulo 2. Colossenses 2. Deixa eu tomar mais água aqui, velho. A partir do versículo 20. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 20. Que diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Olha só. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? 21. Qual ordenanças são essas que a Bíblia diz? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Rigor ascético significa pessoas que se mutilam pensando que está fazendo algo de bom para Deus. Elas se cortam, elas se mutilam, que era na época do apóstolo Paulo, elas faziam isso. Isso é um rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Primeira coisa, versículo 20 fala,
se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. O que é isso, rudimentos do mundo? É os elementos básicos e os princípios básicos do mundo. São as ordenanças que a gente tem no dia a dia e as ordenanças que recebemos do mundo. Recebemos do mundo no cotidiano que a gente faz, que a gente tem no cotidiano terrestre aqui da gente e também no cotidiano religioso, que diz, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, não toques aquilo outro. Quando a gente vê esse manusieis, esses rudimentos, isso fala de legalismo. Que é o que legalismo? O versículo 20 e 21 fala do peso do legalismo e da religião na nossa vida, da pressão que nós sofremos da religião, da pressão que sofremos dos ritos religiosos que não agradam a Deus. Você já viu, você se converteu, por exemplo, antes de eu me converter, eu falei, estava doido para ir para a igreja e tudo mais. Eu falei, cara, mas se eu for para a igreja, eu vou ter que parar isso, vou ter que parar de fazer isso. Mas quando eu chegar lá na igreja, eu vou ter que fazer várias coisas que eu não faço e etc. Mas quando você entra na Bíblia, entra na palavra, você entende várias coisas diferentes, que eu vou explicar hoje para você. E o que é legalismo? É o que as pessoas acreditam que o cumprimento de regras torna a pessoa merecedora da graça e da salvação divina. Ou seja, o que você faz, as obras que você faz, você se torna merecedor da graça de Deus, da salvação. Só que isso não é verdade. A graça é um pagamento imerecido. A graça dispensa pagamentos. Foi por causa do sangue de Jesus que nós fomos salvos e temos a graça de Deus. Não por nosso mérito próprio, foi por causa de Jesus. Um exemplo de alguém legalista é uma parábola que Jesus conta sobre o judeu e o publicano. Que o judeu fala bem assim, Senhor, é o fariseu e publicano, Senhor, muito obrigado por eu não ser como aquele publicano ali que está orando ali, Senhor. Eu dou o dízimo, eu vou para a igreja, eu vou na sinagoga, eu não falo palavrão, eu não falo isso, eu não faço isso. Muito obrigado por eu não ser igual aquele pecador lá, Senhor. Isso é um legalista, que se sente melhor do que o outro, que se sente que aquilo que ele faz de bom, e isso é certo, pode causar salvação na vida dele. Agora, se você vê essa parábola, você vai ver o publicano falando assim, Senhor, me perdoa que eu sou pobre pecador. A Bíblia diz que ele não conseguia nem olhar para cima, que ele falava, Senhor, me perdoe que eu sou pobre e pecador. Ou seja, ele saiu dali redimido, porque ele reconheceu quem ele era. O legalista, ele não reconhece quem ele é. Ele pensa que ele é pelas suas obras. Mas aquele que não é legalista, aquele que é do reino, ele tem algo dentro dele. Eu sou pecador e preciso de um Salvador. Amém? Glória a Deus. Então, nós não somos merecedores de nada, irmãos. Não somos merecedores, nós somos pecadores precisando de salvação. A salvação veio por Cristo Jesus, Ele se entregou por nós na cruz, mesmo nós ainda sendo pecadores. Mesmo nós ainda não merecemos, Ele foi lá e se entregou por nós, para que a gente viva uma vida nele. Para que a gente não viva nos rudimentos do mundo. Não viva naquilo que a religião, naquilo que o peso religioso traz para nós. Às vezes a gente é da igreja, né, aqui de parede preta, a gente está tudo bem e tal, a gente começa a criticar aquela que tem cortina lá atrás. Legalismo. Você, eu posso pregar assim, não posso pregar de terno e não sei o quê, e sou melhor do que eles. Legalismo. Não, cara, o reino de Deus não funciona assim. Todos nós somos irmãos. Nós precisamos andar juntos. Não é a sua veste que te define. Não é a parede que te define. Nada de costumes de homens te define. O que te define é o que Cristo fez na cruz por você. É isso que te define. E no versículo 23 diz: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Que mais? Com efeito tem aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e falsa humildade. Eu estou aqui e tal, de boa, sou humilde. Eu posso fazer isso, eu posso andar, eu posso pintar minha parede, eu posso pregar de boné, de bermuda, nossa, eu sou humilde.
Eu estou aqui pregando para vocês, nossa, eu sou humilde, isso não define nada, irmãos. Isso não define nada a vida do cristão. O que define é a sua vida com o Espírito Santo. O que define é a sua vida com Deus. Então, se você se sente assim, melhor do que o outro, hoje você precisa se arrepender. Porque o legalista, ele acha que pode tudo. Aqui fala que é aparência de sabedoria, falsa humildade, culto de si mesmo. Ah, eu sou o cara, eu prego, eu faço. Não, cara, você não é nada, eu não sou nada. Jesus é que faz. É Ele é que fala. Não é porque eu venho para a igreja, eu vou para a igreja, eu não sou como aqueles que faltam culto para ficar em casa. Se você vê pessoas que faltam culto para ficar em casa, ou que não vêm por culto por qualquer coisa, por que você não liga para ele e pergunta como é que ele está? Ah, fulano não vem para a igreja. Ah, fulano tem um tempo que não vem para a igreja. Por que será? Você já ligou para ele, mandou mensagem? Aqui, um bocado de cadeira vazia. Se você tiver na mente aqui alguém que não veio para a igreja, cara, manda mensagem, mano. E aí, mano, como é que você está? Tem uns caras aí que mandam mensagem direto. E aí, mano, como é que você está? Tá de boa? Tá precisando de alguma coisa aí? Tá precisando, tal? Tamo aí, velho. Às vezes você fala assim, um bom dia com a pessoa, perguntar como é que ela está, muda a eternidade dela, cara. Então, ao invés de você, eu venho para o culto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou frequente, tal fulano não é, tal fulano não vai fazer, e etc. Cara, seja irmão, pergunte como é que ele está, ande com ele. A Bíblia diz, Gálatas capítulo 6, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Às vezes você se sente de pé, você se sente bem, e vê um irmão caído, um irmão capengando, etc. Cara, coloque ele no seu ombro, e ande com ele a segunda milha. Dê a capa, dê a túnica, ande com ele. Não seja legalista. Não tenha falsa aparência de sabedoria. Versículo 23 diz, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, contra o pecado da carne. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa por muito fazer, por muito estar presente em algumas coisas, ou por muito participar de todas as coisas, ou por muito criticar o irmão, a gente pensa que está bem. Só que não, irmão, não está tudo bem. Se a gente pratica todos esses costumes, isso não tem poder para apagar os nossos pecados. Você vir para a igreja não tem poder de apagar os seus pecados. Você fazer só o bem, tem que fazer, mas não tem poder para apagar os seus muitos pecados. Você se achar uma pessoa boa, isso não tem poder para apagar os seus muitos pecados. O que tem poder para apagar os seus pecados é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Quem acha que faz coisas boas e quer, só por causa das que faz as coisas boas, vão ter salvação, é legalista. Não vai ter a salvação por fazer as coisas boas. Vai ter salvação em crer em Jesus, crer que Ele existe, crer que Ele morreu na cruz, entregar a vida para Ele e andar como Ele andou. Aceitar o sacrifício de Jesus, aí sim, ande nas coisas boas, ande com Ele nas coisas boas, nas coisas ruins que acontecer na sua vida, mas ande com Jesus. Amém? Glória a Deus. Você já viu aquelas pessoas que não estão na igreja, né? Não estão na igreja aqui com a gente e tal. Aí a gente fala, caramba, mas ela faz o bem, faz caridade, ela é gente boa, ela é legal no trabalho e tudo mais. Ela é muito legal, só falta Jesus. Então falta tudo, irmão. Se falta Jesus, falta tudo. Porque essas coisas que a gente faz boas, isso é tudo legal, velho. Continua. Mas isso não tem poder para te levar para morar com Jesus, cara. O que tem poder é o reconhecimento do sangue de Jesus na sua vida. É isso que a gente prega. É isso que é o evangelho. O que tem valor contra a sensualidade, que aqui diz, isso não tem valor algum contra a sensualidade, é a circuncisão do coração. É o nascer de novo, é viver uma vida em Jesus e reconhecer a sua supremacia e a sua suficiência. Jesus, Ele é suficiente para a sua vida.
É isso que tem poder contra a sensualidade, contra o pecado. É uma nova mentalidade. É uma fé não fingida. Você sabia que a pessoa que vive em pornografia, prostituição, mentiras, masturbação e etc. é falta de fé? Você sabia disso? Porque, por exemplo, a pessoa faz isso. Você acha que a pessoa que faz isso, se masturba, pornografia, etc., ela faz na frente dos pais dela? Não, velho. E por que você faz isso na frente de Deus? Deus está lá, cara. Você precisa saber que Ele existe. Você precisa ter fé e saber que Ele está lá. Ele está vendo o seu pecado. Quando a gente vive isso, a gente é um incrédulo. Nós não cremos que Ele está lá, vendo aquilo tudo. Nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos disso. Nos arrepender dos nossos pecados e andar segundo Deus. A supremacia de Deus, a beleza do Espírito Santo, a vida dele em nós. Emanuel, Deus conosco, Deus no meio do seu povo, Deus habitando no meio do seu povo. E nós precisamos encontrá-lo. Nós precisamos gerar algo dentro de nós, como cristãos ou como aqueles que estão ouvindo a palavra. Igual o pastor Daldo fala, pequeno Cristo. Precisamos andar nele e gerar algo que está nele, que ele colocou dentro de nós. O pastor Flávio, nosso pastor, ele fala algo interessante. Ele fala, cara, como é que Deus é incrível? Ele fez o nosso corpo, essa carcaça aqui, que suporta a presença de Deus dentro de nós. Cara, o Espírito Santo habita dentro de nós. Como é que um Deus grande, maravilhoso, ele pode habitar dentro de nós? Por quê? Porque Ele fez a gente como templo do Espírito Santo, para que a gente ande nisso, andar nele. Aquele que crê que Ele existe, nós precisamos andar como Ele andou. Então o nosso corpo, ele suporta o Espírito Santo dentro de nós. E nós precisamos querer mais dele, andar mais em Deus. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Abra comigo Isaías capítulo 26, por favor. Volta um pouco aí, Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Isaías 26, a partir do versículo 17. Vamos ler o 17 e o 18. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que damos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores no mundo. Olha só que interessante. Deus falando para o povo falando para Deus, o povo de Israel, que eles estavam como uma mulher grávida, contorcendo com dores de parto, passando por aquelas dores que as mulheres têm, não é verdade? A dor de parto de uma mulher se compara à febre de um homem, irmãs. Homem com febre, eu vou te falar, viu, velho? A gente não vale nada. Não vale nada. Então, eles estavam se sentindo, só para quebrar o gelo, tá? Só você sorrir que, poxa, mas vai ficar um pouquinho mais pesado. Mas assim, olha só, aqui eles estavam como mulher grávida, se contorcendo com as dores para dar à luz, dando os gritos em suas dores, na presença do Senhor. Mas quando foi na hora de dar à luz, não tinha filho, deram só vento, não apresentaram nada diante de Deus. A sua justiça própria diante de Deus, ela é somente vento, não vai produzir um resultado para Deus. Então, aquilo que você está fazendo hoje, aquilo que você está pensando que está fazendo hoje,
Coloque no seu coração hoje essa palavra aqui. O que eu estou fazendo para o Senhor? O que eu estou produzindo para o Senhor? O que eu estou gerando para Deus? Aonde eu estou indo? Na minha casa, na minha família, nos meus. O que eu estou fazendo? A gente pensa que está gerando algo, mas não está gerando nada. Precisa de um resultado acontecendo na nossa vida e do que está ao nosso redor. Aqui fala que estava tendo dor de parto, mas que damos à luz foi vento, não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo, não teve resultado. Então, vê o que você está fazendo hoje, vê os resultados que está acontecendo na sua vida hoje, se Deus está nisso ou não. Coloque isso na sua vida que você está fazendo hoje, nas mãos de Deus. Aí a gente volta lá no início, deixe essa situação na sua vida no controle do Espírito Santo. Porque Ele sim pode gerar algo na sua vida. Ele sim vai gerar algo. Então coloque nas mãos dEle. Coloque nas mãos dEle, deixe Ele fazer. A nossa justiça própria, em Isaías capítulo 64, são como trapos da imundícia. Então aquilo que você está fazendo por você mesmo, que não está agradando a Deus, cara, coloque nas mãos de Deus e fala, Jesus, me guia. É como se você estivesse num carro, Ele pegasse o volante lá do carro e você fosse o passageiro e Ele te levasse para onde Ele quiser. E você precisa confiar. Porque quando você viaja, vai lá para o guia, né? Pega o GPS, o Waze, né? Bota lá o Waze, Recanto das Emas. Tu vai confiar que o Waze vai te levar lá, não é verdade? E por que a gente não confia em Deus? A gente confia mais no Waze, irmãos, do que em Deus. A gente confia mais no guia que te leva lá para viajar, do que em Deus, cara. A gente não lê Bíblia. Aqui, mano, o Waze aqui, ó. Aí o Google Maps. Cara, aqui a bússola dos navegantes. Aqui, cara, leia a Bíblia. Porque você não vai ser enganado. Aquilo que eu estou falando com você aqui, se for de Deus, receba. Se não for de Deus, descarta. Mas agora, se eu tiver certo, aí você precisa mudar. Ou os discípulos estavam errados. Ou Jesus estava errado. Não, cara. É a gente que tem que se converter à palavra de Deus. Não Deus a nós. O molde, o modelo da nossa vida é Cristo, o protótipo é Cristo. É nós que precisamos nos converter a Cristo, não Ele a nós. Deus não se tornou homem, irmãos, para melhorar a nossa vida. Deus se tornou homem para que a gente seja semelhante a Ele. Deus veio na terra, Ele viveu a vida dos homens, cheirou o cheiro dos homens, se tornou semelhante a homens, não para melhorar a sua vida ou facilitar a sua vida, mas que você fosse parecido com Ele. E outra coisa, se você for semelhante a Ele, parecido com Ele, você também vai tomar a sua cruz e andar como Ele andou. Aleluia! Se a gente for parecido com Ele, se a gente for semelhante a Ele, se Deus ele não se tornou homem à toa. Se a gente se tiver tornado semelhante a Ele, a gente precisa levar a nossa cruz. Deixa eu te falar, Jesus ele já levou a cruz dele. Agora você precisa levar a sua cruz. Abra comigo em Marcos capítulo 8. Por favor. Marcos capítulo 8. Depois de Mateus. Aleluia! Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34 diz: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Olha só que interessante, Jesus falando aqui, Jesus convocou a multidão e também os seus discípulos, dizendo: quem quiser vir aqui após mim, multidão, quem quiser vir após meus discípulos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz fala de morte, ou seja, Deus ele não quer facilitar a sua vida, Deus ele quer matar você. Deus ele quer que você morra, que você negue a si mesmo e siga ao Senhor. Morra para suas vontades, para o seu ego, para o seu orgulho, para suas mentiras, para a sua prostituição. E viva em santidade.
Porque a cruz é um caminho de morte. Agora, olha o detalhe. O diabo também quer matar você. Só que a morte que o diabo quer é a morte literal. Ele quer te tirar dessa terra. Ele quer matar os seus sonhos, os seus projetos e principalmente aquilo que Deus colocou no seu coração como sonhos, propósitos e projetos. Aí a pergunta que fica é essa. Deus quer te matar. O diabo também quer te matar. Agora você precisa escolher nas mãos de quem você quer morrer. Uma água aqui, tá, gente? A escolha é sua. Deus quer nos matar. O diabo também. Agora a escolha é nossa. Escolher nas mãos de quem a gente quer morrer. Em Cristo você precisa levar a sua cruz. Se Deus, irmãos, não poupou nem o seu próprio filho, por que Ele deveria te poupar? Romanos capítulo 8, versículo 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo falho, cara, Deus ele não poupou o seu filho para te poupar. Aí você acha que é brincadeira ser cristão. Aí você acha que sentar no banco da igreja está tudo bem. Não, irmãos. Aqui, ó, o modelo é o evangelho, cara. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. A gente não está aqui mascarando nada para você. A gente precisa viver o evangelho. E o evangelho é morte. E o evangelho é renúncia. O evangelho é arrependimento. Agora, olha só que interessante. João capítulo 12, versículo 24. Não precisa abrir. Em verdade, Jesus falando. Em verdade vos digo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Jesus aqui está falando dele mesmo. Ele caindo na terra, ele morreu, produziu muito fruto. Qual fruto do trabalho de Jesus? Você. Alguém teve que morrer para você ter vida. E muitas vezes você precisa morrer para você mesmo, para outra pessoa ter vida. Aquele chefe chato lá no seu trabalho, aquela pessoa chata lá que você trabalha, algum familiar seu, que não entende o evangelho. Irmãos, quando você vê alguma pessoa assim, você pergunta, cara, ela entende o evangelho? Porque você não pode exigir vida de quem está morto. Você não pode exigir santidade de quem não é santo. Compreensão de quem não é. É você que está ouvindo a palavra. Se você pensou em alguma pessoa que está aqui que é para ouvir a palavra, deixa ela lá. Essa palavra é para você. Não é para outra pessoa, é para você. Para você praticar. Então você não vai exigir vida de quem está morto. Você não vai salvar, muitas vezes, quem nem Deus está salvando. Por exemplo, Davi pecou com Betseba, adulterou, não sei o quê. Ela teve um filho, o filho ficou doente. A Bíblia diz que Davi ficou 7 dias lá. E Natan chegou, o filho que Betseba vai ter, ele vai morrer. Deus decretou, ele vai morrer. E a Bíblia diz que Davi ficou 7 dias lá, jejuando e orando, para Deus salvar o filho dele. Só que ele estava tentando salvar quem nem Deus estava salvando. Então, olha para a sua vida e vê, cara, tem jeito para isso na minha vida? Tem, então eu vou continuar. Se não tem, entregue para o Senhor, nas mãos dEle. Deleita-te no Senhor. Coloque a sua vida nele, que o mais Ele vai fazer na sua vida. Só que você precisa reconhecer o lugar que você está. E que você precisa chegar. Então, o grão de trigo caiu na terra, morreu, ficou lá e produziu muito fruto, que era Jesus. Agora, olha só o que diz em Isaías 53, versículo 11. Não precisa abrir, para a gente ganhar tempo. Cadê, meu Deus do céu? Aqui. Isaías 53, 11 diz: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Aqui está falando, é uma profecia, antes de 700 anos antes de Jesus nascer, já estava falando do sacrifício de Jesus e do fruto e do penoso trabalho que ele ia ter, ia dar fruto. Qual o penoso trabalho que Jesus fez? Ele morreu na cruz para dar fruto, e a Bíblia diz que ele ficará satisfeito. Onde está, irmãos, a sua satisfação, cara? A sua satisfação está em Jesus? Ou Jesus é satisfeito em você? O Espírito Santo, ele é satisfeito em você? Na sua vida? Na minha vida? Eu poderia muito bem aqui falar palavras de efeito para você. Quem suporta processo, vive o propósito, sei lá. Quem não suporta, sei lá. Poderia pesquisar aqui várias palavras de efeito para te convencer. Só que você não precisa de palavra de efeito. Você precisa do efeito da cruz em você. E essa foi de efeito, viu, gente? Você não precisa de palavras que massageiam a sua alma. Você não precisa de palavras que massageiam o seu ego. Você precisa morrer. Nós precisamos do efeito da cruz. Nós precisamos do efeito do sacrifício de Jesus. E como nós estamos diante disso? Cara, esse é o Evangelho, irmãos. Evangelho significa boa notícia. Essa é a boa notícia do Evangelho. Se ele morreu, nós devemos morrer também por ele. Se ele se entregou, nós iremos se entregar por ele. Porque Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. O que Cristo representa para você? Ele é meu tudo, aleluia. Ele é tudo para mim. Tá, e se ele tirar todas as coisas da sua vida, ele ainda continua sendo seu tudo? Ele é seu tudo porque ainda você tem trabalho. Ele é seu tudo porque ainda você tem dinheiro. Tá, se ele fizer igual Jó, tirar tudo, e aí? Aí realmente vai ficar tudo, que é Deus. Se ele é nosso tudo, nós precisamos nos entregar totalmente para ele. Que nós sejamos satisfeitos nele. Nossa esperança está em Jesus Cristo de Nazaré. A sua vida precisa permear nisso. Qual o nosso olhar diante disso? Sabe, irmão, sabe qual dos maiores problemas da igreja? Não da igreja põe vinho, nada, isso aqui, parede, placa, lá no céu, na glória, isso aqui não vai existir, irmãos. Esquece isso. Um dos maiores problemas da igreja, nós como igreja de Jesus Cristo na terra, é que a gente se preocupa muito com nossos deleites, com a nossa satisfação, ao invés de se preocupar com os deleites e satisfação do Senhor. A gente se preocupa muito com o nosso descanso, a gente se preocupa muito com a nossa satisfação, enquanto Deus ainda não alcançou o descanso e a satisfação dele. A sua vida precisa ser um lugar de descanso para Jesus, irmãos. A sua casa precisa ser um lugar que Jesus vai descansar. João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos, alguns discípulos seguiram Jesus, que era discípulo de João Batista, não é verdade? Só que a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus entrou na casa de Lázaro. Jesus ele precisa habitar na sua casa. Vicente, mas lá em casa está um caos, está isso. Cara, ele vai tirar esse turbilhão na sua casa. Se lá na tua casa está uma tempestade, se lá está um negócio feio, cara, ele vai lá acalmar a tempestade. Ele vai lá curar, ele vai lá fazer. Mas você precisa querer que ele vá lá. Querer que ele seja satisfeito na sua casa. Querer que a sua casa seja um deleite para ele. Jesus, ele é suficiente, irmãos. Você não precisa inventar nada. Nós não precisamos inventar moda. Não precisamos inventar nada, irmãos. A gente precisa andar naquilo que já está escrito. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós vamos andar nisso. Mas qual o lugar que estamos preparando para Jesus? Qual o lugar que estamos preparando aqui dentro?
Porque a Bíblia diz, por preço fostes comprados, glorificai a Deus no vosso corpo. O seu corpo precisa glorificar a Deus. Você precisa sujeitar nós aqui, nós precisamos sujeitar a nossa alma à tutela do Espírito Santo, debaixo da direção do Espírito Santo. A alma fala de mente, vontade e emoções. As suas emoções, a sua alma, a sua mente precisa estar no Senhor. Para que a gente desfrute dele. Para que a gente seja fascinado por Jesus. Nós precisamos ser fascinados por Jesus, cara. Jesus, ele morreu na cruz por nós. Ele andou no meio dos homens, ele cheirou o cheiro dos homens. Ele sabe exatamente aquilo que você está sentindo hoje. E ele quer relacionamento com a gente. Se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como seu único Salvador, o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ele quer ser o teu Senhor. Ele quer ser o teu amigo. Ele quer andar contigo, cara. Ele não quer controlar a sua vida como um déspota, como um tirano, não, cara. Ele quer te guiar como um amigo, ele quer te pegar na sua mão e andar, que você ande pelas veredas da justiça. Para você ver como é que é interessante a vida de Jesus em nós, lá no Antigo Testamento havia o tabernáculo, né? Tabernáculo de Moisés e tal. Aí lá tinha 3 portas. Tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, não é verdade? Aí no átrio tinha a bacia de bronze, tinha o altar de sacrifício e tal, onde os sacerdotes sacrificavam os animais lá por causa do povo, etc. A bacia de bronze eles se lavavam, se lavavam as mãos, se lavavam para entrar no santo lugar. No santo lugar tinha a mesa da preparação, tinha os pães da presença, tinha um candelabro que significava o Espírito Santo, a presença de Deus também. E no santo lugar tinha a arca da aliança, que dentro da arca da aliança tinha o maná, tinha a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Cada porta dessa tinha uma palavra, tinha uma palavra. O átrio se chamava caminho. O santo lugar se chamava verdade. E o santo dos santos se chamava vida. Caminho, verdade e vida. Jesus é o quê, irmãos? O caminho, a verdade e a vida. O tabernáculo, naquele momento, representava toda a presença de Deus. E o mais interessante, título de curiosidade, quando Moisés fez o tabernáculo, ele fez, teoricamente, de trás para frente. Primeiro, ele fez o lugar para a presença de Deus, o Santo dos Santos. Ele preparou aquele lugar que é a vida. Ele preparou aquele lugar que é o Santo dos Santos. Depois ele veio com a verdade e com o caminho. A presença de Deus precisa ser exclusiva na nossa vida. A presença de Deus precisa ser o verdadeiro sentido da nossa vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Jesus, irmãos, está voltando, Ele está às portas. O mais interessante disso é que quando a gente fala Jesus está voltando, a gente fica com medo, né? Nossa, Jesus está voltando, eu não fiz nada ainda. Cara, se a sua satisfação, o seu deleite, o seu prazer estiver nele, maranata, que Ele venha logo. Agora, se você estiver preocupado em outras coisas, a não ser isso, fala, não, Jesus, não volte agora não, porque eu preciso fazer várias coisas. O seu coração ainda não está nele totalmente. Deus está fazendo algo e está te chamando para isso. Você precisa, no que você está fazendo, também chamar Deus. Deus, vem comigo. E se o Senhor voltar no meio do caminho, que eu suba contigo. Mas eu quero perseguir a sua presença. Eu quero morrer para mim mesmo. Eu quero levar a minha cruz. Amém? Esse mundo, a Bíblia diz que ele é um mundo tenebroso. Gálatas capítulo 5. Fala que é um mundo tenebroso. Mas é um mundo tenebroso fala das coisas terrenas que está acontecendo. Em 2 Timóteo, fala que nos últimos dias, nós viveremos tempos difíceis.
E a Bíblia diz lá em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e ali significa caos. Ou seja, o Espírito de Deus pairava no meio do caos. Se a sua vida hoje está um caos, está muito difícil, o Espírito Santo pode entrar na sua vida mesmo no seu caos. A sua condição não determina o seu comportamento, cara. Deus, ele não quer saber de como está a sua vida, ele quer saber se você quer que ele entre lá, e que ele faça morada, e que ele faça mudança necessária para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Já acabei, irmãos. Mas eu quero que você pratique essa palavra, cara. Sabe? Estamos juntos. A cidade de São Sebastião precisa primeiro do Espírito Santo e depois de você. Tem várias pessoas aqui em São Sebastião que estão orando para encontrar pessoas de Deus. Olha só o tanto de pessoas de Deus que está aqui. Seja um canal de bênção para essas pessoas. Sabe uma forma legal de você ser usado por Deus? Às vezes você nunca vai subir aqui e pregar aqui em cima. Que também, né? Ninguém que sobe aqui é melhor do que você. Mas, cara, você vai sentar com uma pessoa na mesa. A pessoa ela vai abrir o coração dela para você. E Deus vai descer naquele lugar e vai encharcar vocês com o amor dele. Então, se permita ser usado por Deus nos dias comuns. Billy Graham fala, fique atento, fique pronto, porque o sobrenatural de Deus acontece em dias comuns. Então, um dia comum pode ser hoje, que você pode se arrepender dos seus pecados. Disso tudo que eu falei para você. Você pode mudar hoje, cara, porque o Espírito Santo está aqui, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé.